Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, certificada desde 2010. Então, em abril vão fazer 9 anos que eu me auto-aplico, que eu fiz curso, que me certifiquei com vários instrutores. Depois eu fui me aperfeiçoar direto na fonte nos Estados Unidos e hoje eu ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem resultados potencializados com os EFT. Objetivos atingidos com maior facilidade e leveza, essa é a minha especialidade. Então é uma imensa alegria eu estar aqui hoje, terça-feira, um dia para eu falar sobre causas emocionais das doenças e como reverter com a EFT. E, claro, eu fui a primeira cobaia nisso tudo, né? Eu lembro o primeiro curso que eu fiz, eu já tinha uma bursite e eu resolvi um mês depois, essa mesma questão se agravou, porque o primeiro curso eu engavetei. E aí depois é que eu tive a prova que a EFT realmente era algo que funcionava primeiro no alívio da dor e depois nas causas emocionais da dor que eu sentia. Então, em menos de um mês e meio eu já não tinha dor, não tinha mais desconforto, podia fazer todos os movimentos com o braço normal, coisa que eu já não fazia há mais de ano. Então, assim, foi algo que transformou a minha vida, meus resultados, a maneira de ver as questões das emoções, né? E foi quando também entrei mais fundo no estudo da metafísica da saúde, que é como o corpo reage às condições emocionais que já não são mais a nossa etapa de vida de ter ou viver, e como isso acaba se transformando, né, se revelando em doenças. Então, como é importante falar sobre isso? Hoje eu vou falar de 3 causas emocionais para a gente parar de carregar os outros, né? E por que a gente carrega os outros, por que a gente se sente feliz carregando os outros, né? E como isso acaba sendo prejudicial para nós, por vários aspectos que eu vou falar aqui. E claro, isso acaba dando a rosácea, né? Que é uma doença, considerada doença de pele, pode ser, num determinado nível também pode ser nos olhos, né? Que é as veias ficam na superfície do rosto e você pode desenvolver também pequenas espinhas, né? Parece cabecinhas de alfinete, tá? E tem pessoas que têm isso de forma mais grave, com encaronchamento, também com pequenas crescimentos faciais, né? Parece que a espinha ia vir, mas ela não tem, ela só fica, o caroço, não, a ponta é muito pequena, né? E tem esse vermelhidão que não vai embora, né? Que a gente acha às vezes que pode ser até, isso aí deve ser espinhas, mas é uma das modalidades, né? A rosácea, ela aparece mais mulheres, entre 30 e 60 anos, e homens também pode ter rosácea, mas ela se denota por tu ver as veias do rosto da pessoa, ok? E tem a vermelhidão junto. Então pode aparecer no nariz, nos seios da face, no queixo, na testa. As minhas eram nos seios da face, tá? Nas bochechas. E é considerado uma doença sem cura. Vocês podem olhar, minha pele não tem nada, ok? E ela é só clinicamente, né? Com a medicação alopática, ela só tu só trabalha nos efeitos, tu não consegue eliminar a causa, né? São várias fontes, pode ser até hereditariedade, na minha família ninguém tinha, mas tudo bem. Poderia ser questão de alimentos, alimentos incentivam, por exemplo, especiarias, gorduras, alimentos quentes, ficar em locais quentes, exposição ao sol, tudo isso intensifica. Eu lembro quando eu fiz o primeiro tratamento, que foi um médico que descobriu por acaso, ele passou por mim e disse, eu acho que isso tu tem nas tuas bochechas é rosácea. E eu disse assim, eu não sei, parece espinhas, né, porque na minha ignorância. E aí ele disse assim, não, tu vai tratar com isso. Eu lembro que o tratamento que eu fiz durou
eu fiz por 6 meses. Ele tinha me recomendado por 3 meses para ver se ia começar a melhorar. Dentro dos primeiros 3 meses já melhorou, porque o que eu fiz junto foi tratar uma das 3 causas. Na época eu já estudava metafísica da saúde. Foi ali no final de 2007 que foi descoberta a causa. Né? E aí o que eu fiz? Eu fiz o trabalho direto de trabalhar, de cultivar a minha autoestima, né? Porque é um dos motivos que a gente carrega a energia dos outros, para o outro não sofrer, para o outro não passar questões mais difíceis, quando a gente tem baixa autoestima e a gente quer reconhecimento, né? Que era a minha questão na época. E aí eu fiz todo um trabalho, na época eu nem tinha EFT ainda, né? Mas eu fiz todo um trabalho com afirmações, né? Com técnicas da Louise Hay para eu poder me reerguer na minha autoestima, né? E parar de sentir que eu precisava que os outros me reconhecessem. Esse foi o ponto, esse é um dos 3 pontos que eu falo hoje, né? Então, assim, pela questão de querer ser reconhecido pelo outro, a gente carrega o outro. Tá? O outro ponto que a gente carrega o outro é fazer parte de uma grande família, e a família, né, que fica no mesmo nível unida, permanece, né? Fica no mesmo nível vibracional, ela permanece unida, que faz coisas juntos, que promove coisas juntos. Então não pode deixar o seu parente ficar para baixo. Então vai lá e carrega, só que aí não deixa o parente carregar a própria energia, que é o exercício desse parente. E muitas vezes a pessoa nem pediu ajuda, né? Que é o grande que as pessoas ficam assim enlouquecidas, né? Quando a gente vai lá e tenta forçar o outro a receber a nossa ajuda. Será que ele quer? Será que ele pediu? Será que ele tem interesse que a gente auxilie? Então quando a gente está nessa questão, assim, né, de querer ajudar para todo mundo ficar no mesmo patamar, porque é tudo uma família e a gente se acostuma, né? Nas grandes famílias tem essa questão da coesão em atitudes como maneira de fazer a família toda progredir, a família toda ficar bem, a família toda ficar unida, tá? E dentro dessa questão a pessoa só está sobrecarregando e também não está deixando o outro crescer, se desenvolver, que nem o exercício da borboleta. Ela, para sair do casulo, ela tem que fazer força, e aquela força que ela faz fortalece as asas, e aí a partir desses músculos desenvolvidos ela consegue voar. Então quando a pessoa vê assim, que difícil, né, essa borboleta não tá conseguindo sair do casulo, tá difícil para ela sair do casulo, ela tá tendo que fazer muita força, vamos lá romper o casulinho dela, né? Vamos lá abrir o casulinho, né? E aí a borboleta nunca vai voar, porque ela precisava daquele exercício para fortalecer as asas. Então, quando a pessoa chega e vem para mim e diz assim, eu tô sobrecarregada, eu tô cansado, tô irritado, que é outra sintomatologia que a gente tá carregando ou replicando a energia dos outros, claro que energia ruim, né? Porque energia positiva, energia para cima não deixa a pessoa cansada, não deixa a pessoa irritada, só faz a pessoa se sentir bem, só faz a pessoa se sentir estruturada, né? E o meu caso era a rejeição de mim mesma, né? Porque baixa autoestima é sinônimo de rejeição. E aí é muito importante fazer a EFT quando a gente sentiu um erro, que a gente errou, que fez coisas que não deram certo. Né? Muitas vezes essas questões estão lá na raiz das relações familiares, né? Pai e mãe, rejeição de pai e mãe. E a importância de passar isso a limpo na técnica da carta desabafo, né? Contando a história e batendo nos pontos da EFT, tá? Para que a coisa toda se limpe, né? Para que a gente desbloqueie isso em nós, né? Põe a luz naquela sensação de que a gente é menos, que a gente sente um erro, que a gente não era para estar ali, que a gente nem era para ter nascido em alguns casos, né? Então, tudo isso eu precisei trabalhar com a EFT depois. Mas o que eu quero dizer aqui, que tem um último item. Então, falei no primeiro, que foi a questão da baixa autoestima, né? Pra gente mostrar para os outros que a gente tem valor.
porque a gente não acredita que tem valor, aí a gente tenta mostrar para os outros, para ver se alguém reconhece, né? Depois o segundo ponto, a grande família, a família que se move unida, permanece unida, né? Aqui tem a questão de trabalho em equipe, todo mundo junto, né? E trabalhar em equipe é uma coisa positiva nessas grandes famílias, porque tudo rende, tudo se desenvolve, mas também acaba se, para tentar nivelar a coisa toda, acaba carregando, né, a questão do outro, né? E o terceiro ponto, né, que é a questão de traumas. A pessoa passou por momentos muito difíceis e teve aquela sensação que não recebeu apoio para resolver as questões, teve a sensação que não foi ajudado no momento que mais precisava, não veio ajuda, se sentiu sozinha, se sentiu desamparada, aí vê o outro numa situação que parece semelhante à sua, que lembra a sua própria dor, lembra seu próprio desconforto, e aí ela vai e ela se joga para ajudar o outro. E ela replica a vibração dessa pessoa ou simplesmente puxa para ela o desconforto do outro. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter os sintomas de que na verdade o outro está sempre precisando de ajuda e realmente o que acontece é que cada um está fazendo o que pode com as ferramentas que tem dentro do conhecimento que já adquiriu. Então, se uma pessoa chega e diz assim, ela não faz porque ela não dá importância, é porque ela ainda não entendeu a importância. Ela não faz porque ela não sabe usar. Não, ela ainda não percebeu o quanto é importante usar aquilo ali. E aí fica fácil, né? Eu não consigo resolver a coisa em mim e eu encontro isso refletido no outro, eu vou ajudar o outro porque eu sei o quanto dói aquilo em mim, quanto doeu aquilo em mim, quanto ainda reverbera em mim as dores daquele evento, que até hoje nunca entendi por que aconteceram assim, nunca entendi por que foi comigo, nunca entendi o que a pessoa fez daquele jeito comigo. Então, assim, a importância da pessoa se dar um tempo para trabalhar seus traumas, trabalhar os eventos. Tem a técnica da cena de cinema que a gente projeta, uma das técnicas da cena de cinema, né? A gente projeta a imagem do evento desventuroso e a gente faz, né, o que aconteceu com a gente, não o que aconteceu com o outro, o que aconteceu com a gente. E aí a gente faz EFT olhando para aquela cena, como se ela fosse a única coisa que existe naquela sala ali, a sala toda escura e a tela de cinema mostrando aquela cena ali, né? Então aí o que a gente faz? A gente toca nos pontos, olhando para a cena fixamente, aquela cena que tá lá, a gente vai olhando fixamente e ela aos pouquinhos vai cedendo, E essa é uma das técnicas da cena de cinema. A outra é relatar o que está vendo na cena de cinema. Também é ligada à projeção que a gente faz na cena de cinema, ou seja, a gente toma um certo distanciamento de um evento que aconteceu conosco e aí a gente consegue fazer essa percepção melhor, ter menos sofrimento nos eventos traumáticos. Então, é uma maneira da pessoa ter resultados também bem eficientes nos eventos traumáticos e começar a introduzir em si e nas sequências de EFT, se permitir ter esse olhar, que as coisas acontecem, mesmo que a gente não entenda, elas aconteceram por alguma razão. Nem que seja para a gente aprender a deixar as coisas para lá. A deixar as coisas no passado e seguir em frente, emergir perante os acontecimentos, e avante mesmo assim, mesmo sem o entendimento, mesmo sem a total compreensão dos acontecimentos, a gente se permitir emergir, ir avante e ter novas experiências perante a vida. Então aí a gente vai passar a carregar menos os outros, porque a gente também está usando a própria energia para se dar trato, para se cuidar, para se permitir evoluir. Então aí, deixa eu ver, 2008 eu comecei a fazer trabalho de autoestima, desapareceu e nunca mais voltou. Depois dali um tempo, dentro das minhas programações de EFT, eu fiz o trabalho
para as questões de rejeição no útero materno, a questão da baixa autoestima no meu relacionamento maternal. Então aí, quando eu fiz esse trabalho, o ciclo se completou. Eu lembro que o médico que fez o diagnóstico em mim, algum tempo depois que eu já tinha feito, que já tinha passado tudo, que eu já tinha resolvido as minhas questões de autoestima, que estavam me pegando mais na época, né? A questão do reconhecimento, a questão de se sentir aceito, a questão de se sentir com valor, né? Eu lembro que esse médico se reencontrou comigo, né? E ele é até colega meu no IFSU, no instituto que eu trabalho. E aí ele disse assim: ai, como é que ficou a história da tua rosácea? Eu falei assim: eu me livrei do estresse e aí nunca mais voltou. Eu tenho um colega que também tem rosácea e ele tem questões mal resolvidas com o pai, né? E ele tem assim aquele ranger de dentes com o pai, porque ele nunca fez nenhum trabalho de apoio emocional, psicológico para resolver isso. Ele acha que realmente está embaixo de uma pedra, está guardado, está escondido, tá sumido, né, nos porões emocionais, está dentro de um armário lá enclausurado e nada pode atingir. Mas ele já teve um monte de problemas no fígado, que é o órgão que armazena toda a raiva, né? E depois vocês podem ver no meu canal do YouTube todas as questões, assim, quando eventos injustos nos acontecem, o fígado e os olhos, eles são diretamente relacionados, né? Então, como isso pode ir de um lugar para o outro? A gente tá com um problema na visão, mas na verdade é o teu fígado que está sobrecarregado de eventos injustos não digeridos. Então, a importância de trabalhar essas questões, não deixar o corpo sobrecarregado, não deixar o corpo lotado, né? A ponto de vir de novo e de novo e de novo sinais. Para ele não bastou ter a rosácea, ele precisou ter um problema no fígado, né? Algo bem mais grave. Ele gostava de beber, teve que parar de beber como primeiro estágio para ver se ia se recuperar, senão ele ia ter que tomar outras medidas, usar outras medicações, ele ia ter que entrar talvez até em cirurgia, então conforme aquilo se agravasse. Então o primeiro passo, assim, ele se restringiu à bebida, ele fez uma abstinência de 3 meses, ele conseguiu reverter o quadro, mas tá sempre controlando, né? É uma coisa assim, porque ele tem aquilo dentro dele. E eu lembro que outro dia ele chegou na frente dos colegas e conversou a respeito disso. Dava para ver, assim, o dente fica juntinho quando vai falar da outra pessoa que não tá com a situação resolvida, ok? Indicando que tem aquele rancor, né? Tem aquela coisa assim que ainda não aceita, que ainda foi injusto, que ainda foi desconfortável. Por isso que eu acho bacana, assim, quando a gente tem os nossos rompantes de coisas que não deram certo, né? Quando a gente bota pra fora, quando a gente extravasa, o bom é ter um espelho, deixar extravasar, mas ao mesmo tempo se perceber na frente do espelho como é que tá essa fisionomia, tá? Porque a fisionomia, ela diz muito a respeito da pessoa. Claro que não é necessário que se julgue nessa hora, e sim observe, né? Que é um ponto diferente de trabalho e evolução no relacionamento com esse corpo, que é a expressão dele, né? As sensações e as expressões são reveladoras, e aí a gente pode tomar um novo caminho a partir do que está percebendo de si mesmo, né? Pode fazer novas escolhas, pode traçar novos resultados. Hoje eu estava falando com um cliente sobre o controle e o gerenciamento são duas faces da mesma moeda. O controle sufoca e o gerenciamento faz com que a gente tenha resultados mais assertivos nessa existência, né? Com menos dor, menos sofrimento, com a energia mais focada no que é melhor, no que serve para aquele momento. E aí eu disse para ele: olha, tu não precisa entender isso agora, mas já vai ficar, deixa isso
já reverberando aí em ti, né? Isso que eu tô falando, porque é assim que as coisas funcionam. A gente tem um lado que às vezes a gente não tá usando muito bem, e aí quando a gente começa a usar adequadamente, a gente faz as pazes em primeiro lugar com aquela parte que a gente rejeita, né? Porque até isso, né? As nossas ferramentas a gente rejeita, o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso... as nossas vergonhas, os nossos desacertos, até isso a gente tem níveis de rejeição e é ligado à autoestima. Então, como é importante trabalhar tudo isso para que a gente não fique naquele nível que preciso ser reconhecido por outros porque eu não me reconheço, ok? Então, eu falei das três causas emocionais, né, para a gente carregar a energia de outros. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal e nós já vamos fazer a sequência FT. Lembre-se, eu tenho a fanpage no Facebook, Nara Muller EFT, tem o canal do YouTube com todos os replays, Nara Muller com 2 L's, e tenho os grupos que às vezes o pessoal pede para participar. Eu tenho um grupo agora que se chama Emoções e Doenças, Emoções que Desenvolvem Doenças. Então, tudo isso para o pessoal se beneficiar. Ontem eu tive mais de 20 pessoas que entraram em contato comigo diretamente para saber: Nara, eu tenho tal doença, o que eu faço? Eu tenho tal doença, qual causa emocional? Nara, eu tenho tal sensação, que tipo de doença eu posso desenvolver com isso, né? Como eu posso evitar, então, que essas doenças se desenvolvam, né, e possa ter uma vida mais agradável, né? Uma vida não tão dentro das estatísticas, sim, fora da curva, né? A gente veio para estar fora da curva, porque além de cada um ser um, a curva é só uma tendência de desconformidade consigo mesma em massa, né? Quando a pessoa está dentro de uma estatística, ela tem um perfil semelhante a muitas pessoas, ok? Ela está num grupo, mas não é um grupo bom, né? Tem muitos grupos melhores aí pra gente fazer, ok? Tá pertencendo a algum grupo, né? Não tá sozinho, mas não é a melhor forma de pertencer a um grupo. Então vamos lá, vou dar uma rica noite pro pessoal e eu quero que vocês já me ajudem compartilhando, curtindo, comentando, né? E também ao compartilhar no Facebook, vocês levam esse material para outras pessoas da sua rede social para poder usufruir, né? Aproveitar o bem que a gente está espalhando aqui pela internet. Então vamos lá. Rica noite Ashish, Anaí rica noite, Júlia rica noite, Nara rica noite, Regina rica noite, Cleusa, Alice, Carla, Luciana, Silvia, Ana, Maria Elizabeth, Neucinda, Rita, Silvia, a Rosimara, Cristina, Sabrina, Margarida, Delia, Odélia, Kel, Érica, deixa eu ver, Cleusa, deixa eu ver quem mais eu encontro aqui. Ai, tem bastante gente hoje no ar, coisa boa. Eu agradeço muito a presença de todos, a Graça também chegou agora, seja bem-vinda. E aí eu quero fazer EFT, né? Só vou organizar aqui porque eu trouxe o material todo digitado. No meu blog... bit.ly/naramuller com 2 L's, vocês encontram os scripts dessas lives, com os textos que acompanham, os roteiros dessas lives, estão todos publicados lá. Esse fim de semana eu publiquei 7 lives com os scripts da EFT, então bit.ly/naramuller com 2 L's. Então aí você vai lá, vai encontrar esse material e vai aproveitar tudo que tem lá, vai poder socializar com seus amigos. Eu já vi mãe fazendo com filha, a nora fazendo com sogra, o marido fazendo com mulher, EFT. Olha, uma beleza. O pessoal fazendo com seus cachorrinhos, porque eu já andei fazendo umas lives sobre animais de estimação. Olha, é uma coisa assim, um universo, né? Então aí vamos à sequência de EFT para parar de carregar os outros, né? Pra gente parar de ser caminhãozinho do desconforto, tá? Caminhãozinho do desconforto emocional. Topo da cabeça.
Eu vejo os outros como um reflexo de mim e das minhas necessidades. Sempre sem apoio, sem compreensão, sem reconhecimento, com medo, com desconforto, sem estabilidade, com passos inseguros, com atitudes que levam a caminhos incertos, como se nem todo caminho fosse caminho. Mas a dor de viver esses eventos sozinho é cruel e excruciante. Desde então não posso ver ninguém sofrendo assim. E acabo me sobrecarregando, me torturando com sobrecarga, pelo menos aliviando outros, e acabando me punindo por ajudar. E deixando o outro sem compreender o que está acontecendo com ele. Pois só está como está porque não entendeu os sinais mais leves. Nem sempre quer ajuda, nem sempre quer dicas, nem sempre tem interesse em sair de onde está. Preciso aprender a respeitar o tempo de cada um. E se em mim doeu tal situação, foi a maneira que me fez perceber que estar na dor era ruim. E assim me mobilizei para mudanças, em direção ao meu melhor. Eu começo a perceber que ajuda-se é uma coisa de permissão. Eu me permito ajudar quem quer se ajudar. Ninguém está atrasado. Todos no seu ritmo. E eu ajudo quem quer se ajudar. Respira fundo e solta. Então aqui ficamos em mais uma live onde eu falei sobre 3 causas emocionais que acabam obrigando a gente, acabam levando a gente a ajudar outras pessoas, e nem sempre essa ajuda é bem-vinda, onde gera desconforto emocional, físico, irritação do nada, aquele cansaço, aquele sobrepeso, e aí começa, dor aqui, dói a coluna, dói os músculos das costas, a sensação que o corpo está dizendo, por favor, para, desacelera, chega de me dar mais trabalho, porque o corpo, quando pega essa energia, ele tenta digerir, essa é a função do corpo, ok? Ele vai pegar o que você fizer entrar nele e vai tentar digerir, só que isso consome energia, e normalmente nunca é uma energia assim, eu vou dividir algo bom, eu vou dividir a dor e o sofrimento e o ranger de dentes. Mas o outro tá nessa, se ele não tá pedindo ajuda, ele ainda não tá pronto para perceber que ele precisa fazer um rever dos conceitos. E a gente, quando tá assim, nesse desespero para ajudar o outro e depois fica mal, significa que a pessoa não está
onde ela tinha que estar, que às vezes a viagem é interior. Se no olhar para a dor do outro te dá uma dor muito profunda, então quem sabe se primeiro não está na hora de curar as próprias dores. Que é o que acontece quando a pessoa vai atender uma outra, é um médico, um enfermeiro, e não está doente igual. Ele está em condições de centramento e sanidade física para ter o auxílio ao outro, para ajudar o outro. Então, quando a pessoa chega e ela não está nessa condição de sanidade física ou sanidade emocional, como ela vai conseguir naquela área, né, fazer pelo outro? Eu gosto muito de uma historinha que o pessoal sempre conta a respeito do Gandhi, que uma mãe muito desesperada porque o filho estava diabético, mas continuava comendo açúcar, foi lá falar com o Gandhi. Gandhi, por favor, pede para o meu filho parar de comer açúcar, ele vai se matar por causa da diabetes. E aí o Gandhi disse assim, então volta daqui a 15 dias. Mas ele está em urgência, ele precisa parar de comer hoje açúcar. Aconselha esse rapaz, volta daqui a 15 dias, reforçou Gandhi. A mulher saiu contrariada, mas foi embora e voltou dali a 15 dias, porque o guri continuava naquele desespero por açúcar, né? Mesmo já sendo diabético declarado. E aí a mulher, ai, por favor, agora dessa vez diz pra ele que ele precisa parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou pro rapaz e disse, pare de comer açúcar. Aí a mulher ficou apavorada. Mas você poderia ter dito isso 15 dias atrás. Gandhi respondeu, não poderia porque eu ainda comia açúcar. Então assim, quando a gente tem uma ressonância com algo, não vai adiantar falar. Falar não vai mobilizar ninguém, nem a si mesmo. Então, a importância de fazer o trabalho interior. Tá muito sofrido, tem esse desespero de ir atrás do outro para ajudar. Né? Teste essas 3 possibilidades. Tá? Se você está ajudando porque ressona com a sua dor, se você está querendo carregar, na verdade ajudando carregando, né? Porque você quer ser reconhecido, ou você tem tantos traumas anteriores que você nunca mais quer sentir aquela dor e quando vê o outro você corre, né, para ajudar esse outro. A questão da equipe, a questão da autoestima e a questão dos traumas. Dando suporte à manutenção de coisas que não servem pra gente. A gente sabe que não está servindo, mas não está fazendo um trabalho de suporte para transformar isso. Que a FT dá todas as condições. Então, quero desejar a todos uma rica noite, de muito amor próprio, de muita percepção de si. Nos vemos sexta-feira na nossa próxima live, 8h30, aqui no meu Facebook. Uma rica noite a todos e até lá! Tchau!